Nunca fui de aparecer de surpresa em casa de ninguém, muito menos na da minha filha. Sempre achei que o tempo dos outros merece respeito, como também aprendi a não esperar ser lembrado por quem já fez questão de me esquecer. Mas naquela noite, algo dentro de mim me empurrou para fora de casa. Não era solidão, tampouco carência. Era um incômodo silencioso, daqueles que não têm explicação lógica, mas que apertam o peito como um pressentimento antigo. Peguei o casaco, deixei a televisão ligada apenas para o som não parecer tão morto e saí andando devagar pela rua fria, com o vento batendo nos ombros e a cabeça cheia de lembranças que eu fingia ter enterrado. A casa dela ficava a 20 minutos de caminhada, num bairro novo, desses que parecem ter sido desenhados por alguém que nunca viveu em uma rua de verdade. Tudo igual, tudo branco, tudo frio. A última vez que eu estivera lá, ainda havia um retrato meu na parede da sala. Um porta-retrato simples, mas que minha neta havia escolhido. Na última visita, notei que ele não estava mais lá. Não perguntei o motivo. Aprendi com o tempo que certas respostas só servem para ferir mais fundo. Caminhei sem pressa, passando por carros caros, jardins artificiais e muros altos. O portão da casa dela estava fechado, mas a luz da sala ainda acesa. Eram quase 9 da noite. Eu pensei em voltar. Talvez estivesse atrapalhando. Talvez fosse tarde demais. Mas algo em mim não me deixava. Aquele tipo de voz interior que não fala alto, mas insiste. Subi os 3 degraus da varanda e me aproximei da porta, já imaginando o rosto surpreso da minha filha ao me ver ali. Talvez até um sorriso de quem sente falta, mesmo que não diga. Mas o que ouvi antes de bater fez meu corpo inteiro endurecer. As vozes vinham de dentro, abafadas, tensas, cortadas por intervalos de silêncio pesado. Era ela e o marido. O tom dele era áspero, quase um sussurro raivoso. O dela quebrado, tentando conter as lágrimas. Encostei mais perto da porta sem fazer barulho. Só queria entender o motivo daquela discussão, sem querer, no fundo, descobrir o que eu temia. Foi então que ouvi claramente: se ele descobrir, acabou tudo. A frase veio seca, como uma pancada no meio do peito. Um segundo de silêncio se arrastou no ar, seguido de um soluço dela e um murmúrio dele, baixo, mas suficiente para que eu entendesse. Ele já está velho, nem vai notar. Mais umas semanas e a gente resolve isso. Meu sangue gelou. Fiquei imóvel, com a mão a centímetros da maçaneta. Resolver o quê? Pensei. Por instinto, recuei um passo, o coração disparado. Eu já não era mais bem-vindo ali fazia tempo, eu sabia disso. Mas até aquele momento, achava que se tratava só de indiferença, de desinteresse. Nunca imaginei traição. E ainda assim, ali, no meio da noite, percebi que algo muito pior estava acontecendo. Algo planejado, calculado, e que envolvia a mim de um jeito que eu ainda não compreendia. Continuei ouvindo por alguns minutos, prendendo a respiração. Ela dizia: "Eu não quero fazer isso, ele é meu pai." E o genro com frieza respondeu: "Então você prefere perder tudo? A casa, o investimento, o negócio? Não tem mais volta, Clara. Agora vai até o fim." O som de algo batendo, talvez um copo, talvez um punho na mesa, fez ecoar um barulho seco, seguido de um pranto contido. Aquilo me cortou e, ao mesmo tempo, me acordou. Fiquei ali, parado, sentindo o peso do que escutava. A minha própria filha, entre lágrimas e medo, discutindo com o marido sobre algo que, se eu descobrisse, acabaria tudo. E aquele tudo parecia ter o mesmo valor que eu um dia tive para ela, descartável. Afastei-me da porta devagar, com o cuidado de não fazer ranger o assoalho da varanda. Cada passo parecia uma traição contra mim mesmo, como se eu tivesse deixado cair parte do que me restava de fé nas pessoas. Voltei pela rua quase sem enxergar direito.
As luzes dos postes pareciam manchadas, distorcidas. O vento agora era mais gelado. Caminhei até minha casa sentindo o coração bater devagar demais, como se pesasse. Não liguei as luzes quando entrei. Apenas me sentei na poltrona da sala, olhando para o escuro, ouvindo o tic-tac do relógio e tentando entender onde foi que tudo começou a desandar. Revirei na cabeça cada lembrança dos últimos meses, as visitas curtas, o jeito impaciente dela, as conversas apressadas. Tudo fazia sentido agora. As vezes em que ela insistiu para que eu assinasse uns papéis do banco, dizendo que era só para atualizar meus dados. O dia em que o genro me pediu uma cópia do meu documento para resolver um cadastro da casa. Eu não quis acreditar, mas cada lembrança caía no lugar certo, como peças de um quebra-cabeça que revela uma imagem feia demais para ser negada. Fui até o pequeno armário do corredor e peguei uma garrafa de água. As mãos tremiam. Sentei de novo e fiquei olhando para o chão, pensando se devia ligar para ela, confrontar, perguntar o que diabos estava acontecendo. Mas a voz que me guiou até lá naquela noite também me mandou ficar calado. O silêncio, às vezes, é mais forte que o grito. E eu sabia que ainda não era hora de reagir. Primeiro, eu precisava entender. Olhei para a mesa de centro, onde ainda estavam os papéis da minha esposa falecida. O testamento dela, o título da casa, as cópias da conta conjunta que mantínhamos antes dela adoecer. Tudo ali, guardado num cofre pequeno de metal vermelho. Sempre fui cuidadoso com documentos. Sempre. Mas agora, de repente, um medo frio percorreu minha espinha. E se eles já tivessem mexido naquilo? E se resolver isso significava algo que eu jamais imaginaria nem no pior dos pesadelos? Naquela noite, não dormi. Fiquei sentado até o amanhecer, observando o dia nascer pela janela, o céu ficando rosado por trás das árvores. Um novo dia, mas um velho homem acordando para uma realidade que não queria ver. Eu não sabia ainda o tamanho do buraco em que haviam me jogado, mas uma coisa estava clara. Tudo o que ouvi naquela varanda não era só uma discussão de casal. Era o prenúncio de algo planejado, e eu estava no centro disso. E foi ali, no silêncio da manhã seguinte, com o som distante de um galo cantando e a lembrança daquelas palavras ainda latejando na cabeça, que tomei a decisão que mudaria tudo. Eu iria descobrir, sozinho, o que estavam escondendo, mesmo que isso custasse o pouco de paz que me restava. Passei o dia seguinte como quem caminha dentro de um sonho ruim. Tudo parecia o mesmo. O relógio na parede, o barulho do caminhão de lixo, o café morno sobre a mesa. Mas algo dentro de mim já não estava inteiro. Eu não conseguia tirar da cabeça a frase que ouvi na varanda. Se ele descobrir, acabou tudo. Essas 5 palavras giravam como uma lâmina no fundo da mente, raspando, cortando devagar. A cada repetição, uma lembrança nova aparecia, e com ela, a certeza de que nada na minha vida recente tinha sido coincidência. Eu só não tinha enxergado. Fiquei sentado boa parte da manhã, olhando para o portão, lembrando das vezes em que minha filha Clara vinha até aqui só para tomar café comigo. Antes era um ritual bonito. Ela trazia pão fresco, me contava das pequenas conquistas e às vezes ria de como eu ainda guardava as cartas da mãe dela em uma caixa de sapatos. Mas nos últimos meses, algo mudou. As visitas ficaram mais raras, o olhar mais distante. Ela dizia que era o trabalho, a correria, a vida moderna. E eu, tolo, aceitei. A verdade é que quando a atenção de um filho diminui, o pai finge não notar. Porque admitir isso é como aceitar a própria inutilidade. Enquanto mexia a colher no café, pensei na voz do genro. A frieza dele era o que mais me atormentava. Eu sempre desconfiei daquele rapaz. Polido demais, palavras ensaiadas demais, sorriso de quem mede cada gesto. Ele sabia se comportar, mas sempre me pareceu o tipo de homem que só respeita quem pode lhe ser útil.
E o pior é que eu dei a ele motivos de sobra para me achar inofensivo. Desde que Clara casou, eu me esforcei para não interferir. Vendi um pedaço do terreno da família e dei parte do dinheiro para que comprassem a casa nova. Fiz questão de não dizer que o resto da venda ficou guardado. Uma reserva de emergência, eu dizia. Agora, olhando para trás, percebo que eles sabiam disso. E é isso que me assusta. Peguei o cofre vermelho no armário e o coloquei sobre a mesa. As mãos tremiam enquanto girava a pequena chave. O barulho do trinco me fez arrepiar. Lá dentro estavam as lembranças de toda uma vida. Documentos antigos, a certidão de casamento, fotos desbotadas, um pedaço de fita azul que minha mulher usava no cabelo. Mas o que me interessava naquele momento era o envelope pardo com os papéis da casa. E quando o peguei, percebi algo diferente. O fecho estava mal colado, como se alguém o tivesse aberto e tentado fechar às pressas. Abri devagar. Faltava uma folha, o título original da propriedade. Senti um frio subir pela nuca. Apoiei as mãos na mesa para não cair. Era impossível. Aquele documento nunca saía dali. A única pessoa que vira o cofre aberto nos últimos meses era Clara. No dia em que disse querer ajudar a organizar meus papéis para evitar confusão depois. Ela falou aquilo sorrindo, e eu, tolo, deixei. Agora tudo se encaixava. As visitas repentinas, os papéis para atualização de cadastro, o genro oferecendo ajuda com o banco. Cada gesto era uma preparação disfarçada de cuidado. Fechei o cofre, mas o som do metal batendo me soou como o fim de alguma coisa. Sentei na poltrona e fiquei olhando para a parede. A casa parecia menor, o ar mais pesado. A televisão, ligada em volume baixo, exibia um programa de culinária, mas eu não via nada. Só ouvia aquelas vozes da noite anterior, o choro dela, o tom seco dele e aquela frase final. Ele já está velho, nem vai notar. Eu repeti em silêncio, testando as palavras, como quem experimenta o gosto do veneno. E pela primeira vez na vida, percebi que minha idade, que sempre achei sinônimo de respeito, agora era vista como fraqueza. Passei a tarde andando pela casa, abrindo gavetas, revisando pastas, contando envelopes, cruzando datas, tentando achar lógica onde só havia traição. Até que encontrei um papel solto no fundo de uma pasta, um recibo recente, emitido por um cartório. Reconheci o endereço, o mesmo que constava no contrato da herança da minha esposa. Data de 2 semanas atrás. O nome do requerente, Clara Alves de Souza, representando o senhor Antônio de Souza. Representando. A palavra me atravessou como uma faca. Como assim representando? Eu nunca autorizei nada. Naquele instante percebi que não era só um golpe emocional. Era algo jurídico, planejado. E talvez já estivesse em andamento. Peguei o telefone, mas parei antes de discar. Ligar e perguntar seria como mostrar que eu sabia. E se eles já tinham falsificado documentos, qualquer descuido poderia servir para apagar rastros. Eu precisava agir com calma. A mesma calma que aprendi depois de perder minha mulher, quando o silêncio era o único remédio contra o desespero. Fui até o quintal. O sol estava se pondo, e o céu tinha aquela cor alaranjada que sempre me lembrava do tempo em que Clara ainda era menina e corria pelo gramado com os pés descalços, rindo. Essa lembrança me feriu mais do que qualquer documento faltando, porque ali, olhando o mesmo céu, percebi que aquela menina tinha virado alguém que eu não reconhecia mais. E eu, de algum modo, também tinha deixado de ser o pai que ela lembrava. Talvez por confiar demais. Talvez por amar demais. A noite caiu devagar. As luzes da vizinhança acendiam uma a uma. Eu ainda segurava o recibo na mão, dobrado em 4. O barulho distante dos grilos me fez lembrar do conselho do meu antigo advogado, anos atrás, quando tratei do inventário. Seu Antônio, nunca assine nada sem reler 3 vezes, e guarde tudo.
Na época, achei exagero. Agora percebia que aquele conselho era o que podia me salvar. Decidi que no dia seguinte iria ao escritório dele, mesmo que fosse apenas para confirmar minhas suspeitas. Precisava ver com meus próprios olhos o que tinham feito em meu nome. Fechei as cortinas, desliguei as luzes e sentei na beira da cama. Não chorei. Não conseguia. O corpo não respondia. Apenas fiquei ali, respirando devagar, sentindo o peso do próprio sangue, frio como o das palavras que eu ainda escutava na cabeça. Naquela noite dormi pouco. Quando o sono veio, foi raso, cheio de imagens embaralhadas. Papéis voando, vozes me chamando de velho, uma casa sumindo na neblina. Acordei antes do amanhecer, com a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. O relógio marcava 5:30. O café ainda nem tinha água quente, mas eu já estava de pé, com o recibo no bolso e uma decisão clara no peito. Descobrir o que tinham feito. E calado, devolver o golpe na mesma moeda. Eu não sabia ainda o que encontraria, mas algo me dizia que a conversa no escritório do advogado não seria uma simples confirmação. Seria o início de algo maior, e eu estava pronto para ouvir e agir. A cidade ainda despertava quando saí de casa naquela manhã. O ar frio cortava a pele e, de algum modo, ajudava a manter a cabeça lúcida. Carregava no bolso o recibo do cartório, dobrado em 4, e um caderno pequeno onde anotei datas, nomes e frases que me pareceram suspeitas nas últimas semanas. Nunca fui homem de escrever, mas aprendi que papel guarda o que a memória pode distorcer. E naquele momento, a verdade era a única coisa que eu não podia deixar escapar. Peguei o ônibus das 7 e sentei perto da janela. O reflexo do vidro me devolvia um rosto cansado, marcado por rugas que o tempo gravou como testemunhas. Mas por trás dos traços fundos havia algo que eu não via há muito tempo. Determinação. O escritório do Dr. Henrique ficava no centro, um prédio antigo de fachada amarelada. Eu o conhecia há mais de 20 anos, desde que ele cuidou da documentação da casa e do inventário da minha falecida esposa. Sempre foi discreto, daqueles homens que falam pouco e observam muito. Quando cheguei, ele me recebeu com o mesmo olhar de sempre, cortês, mas curioso. Seu Antônio, que surpresa boa! Em que posso ajudar o senhor tão cedo? Tirei o recibo do bolso e o coloquei sobre a mesa, sem dizer nada por alguns segundos. Quero entender o que é isso, respondi. Ele ajeitou os óculos, leu devagar e franziu a testa. Isso aqui, seu Antônio, é um protocolo de reconhecimento de firma. Mas o senhor esteve aqui recentemente? Neguei com a cabeça. Nem passei perto. Ele virou a folha para conferir o carimbo. Depois digitou algo no computador. O silêncio dele durou tempo suficiente para me gelar por dentro. Quando levantou os olhos, a voz veio grave. Essa assinatura aqui é a sua, mas não é. Alguém falsificou. O chão pareceu ceder sob meus pés. Henrique continuou, profissional, mas firme. Usaram um documento de procuração para transferência patrimonial. Está registrado em nome da sua filha e do marido. O senhor sabe de que bem se trata? Eu já sabia, mas ainda assim perguntei só para ouvir o que temia. Da casa. Ele assentiu devagar. Fiquei imóvel, como quem tenta processar uma sentença. O senhor me autoriza a verificar mais a fundo? Perguntou. Concordei com um aceno, e ele começou a digitar rápido, murmurando enquanto lia as linhas que surgiam na tela. Foi registrado há 16 dias. Procuração ampla, válida por tempo indeterminado. Consta sua presença, assinatura e reconhecimento de firma feito neste mesmo cartório. Henrique me olhou com seriedade. Seu Antônio, se o senhor não veio aqui, isso é crime. A palavra ecoou forte. Crime. Não traição, não engano. Crime. Ele imprimiu uma cópia do registro e a colocou diante de mim. Reconheci minha própria assinatura, ou melhor, uma imitação dela.
O traço era parecido, mas havia algo errado no jeito como o T de Antônio subia, inclinado demais, sem o gancho final que sempre fiz desde jovem. Henrique apontou isso imediatamente. Aqui, vê. Essa linha não é sua. Eu conheço sua caligrafia, tenho documentos antigos. Alguém copiou. Senti o rosto esquentar, o coração batendo pesado. Eles conseguiram registrar essa falsificação? Ele assentiu com um pesar discreto. Sim, mas dá para reverter. Vai precisar de perícia e de paciência. Eu posso ajudar, mas o senhor vai ter que fingir que não sabe de nada por enquanto. Saí de lá com uma pasta nas mãos e uma mistura de raiva e incredulidade. Caminhei devagar até o ponto de ônibus, observando as pessoas passarem apressadas, cada uma com seus próprios segredos, suas próprias mentiras. Pensei em Clara e no marido dela, os dois dormindo tranquilos, acreditando que tinham me enganado completamente. E talvez tivessem, se eu não tivesse decidido sair de casa naquela noite. É curioso como o destino às vezes age de forma silenciosa. Uma simples vontade de caminhar pode revelar um abismo. De volta em casa, sentei à mesa e espalhei os papéis como um general analisando um mapa de guerra. Perícia, advogado, falsificação, cartório. Palavras que nunca fizeram parte da minha rotina. Agora eram meu novo vocabulário. Eu sabia que precisava agir com frieza. Uma reação precipitada poderia alertá-los. Então, fiz o que sempre fiz de melhor. Calei. O silêncio, que antes era um peso, virou uma arma. Não respondi à mensagem que minha filha enviou no meio da tarde. Pai, tá tudo bem? Sonhei com o Senhor. Menti por omissão, e talvez pela primeira vez na vida, não senti culpa. A desconfiança, antes um incômodo, agora era bússola. Revi cada lembrança recente com outros olhos. O almoço de domingo, em que o genro insistiu em encher minha taça de vinho, talvez para me distrair enquanto ela tirava cópias de chaves. O dia em que Clara comentou rindo que velho não devia lidar com banco, e ele completou dizendo que a gente cuida disso melhor. Tudo, absolutamente tudo ganhava novo sentido. Lembrei de quando minha mulher ainda viva me dizia: desconfie de quem fala demais sobre amor e respeito. Eu nunca levei a sério. Agora entendo. Eles falavam de amor enquanto planejavam me roubar. Peguei o telefone e liguei discretamente para um antigo conhecido. O Sr. Álvaro, um contador aposentado que morava a 2 ruas de distância. Trabalhamos juntos anos atrás. E ele sempre teve bons contatos com gente do ramo jurídico. Contei o essencial, sem citar nomes. Ele ouviu em silêncio e respondeu apenas: guarde tudo, inclusive o que não parecer importante. Quem mexe com documento sempre deixa rastro. Anotei o conselho no caderno e guardei o recibo dentro dele como prova número 1. A noite caiu e com ela veio um silêncio diferente. Não mais o do medo, mas o da estratégia. O coração já não batia em pânico, batia compassado, calculando. Pela primeira vez, comecei a pensar em revidar, não por vingança, mas por justiça. Quem um dia eu chamei de filha, agora era uma inimiga dentro de casa. E eu, que eles achavam um velho cansado, seria o homem que os faria encarar o próprio reflexo. Antes de dormir, fui até o cofre novamente e retirei todos os documentos restantes. Coloquei-os em uma pasta plástica, junto com as cópias que o Dr. Henrique me deu. Sentei na cama e escrevi no caderno: não agir com raiva, a raiva denuncia. Agir com silêncio, o silêncio vence. Fechei o caderno e o deixei sobre a mesa de cabeceira. Naquela noite dormi melhor do que esperava. Não porque estivesse tranquilo, mas porque finalmente tinha um plano. Eu ainda não sabia que aquela descoberta seria apenas o início, que por trás daquela procuração havia algo maior, mais sujo e mais cruel do que uma simples falsificação. Mas o que aprendi ao longo da vida é que a verdade tem um modo curioso de se apresentar. Primeiro como sussurro, depois como prova. E eu estava pronto para ouvir o próximo sussurro.
No dia seguinte, acordei com o som insistente de uma mensagem chegando. Por um momento pensei em ignorar, mas o nome na tela fez o estômago revirar. Clara. Bom dia, pai, tudo bem? O senhor podia me mandar uma cópia da escritura da casa para eu anexar com os documentos do seguro. É importante. Li 3 vezes. As palavras estavam mascaradas de preocupação, mas soavam como ordens. Seguro, disse ela. Aquilo me acendeu o alerta. Eu já sabia demais para cair numa armadilha dessas. Ainda assim, respondi com a calma que só o silêncio treinado ensina. Claro, filha. Vou procurar e te aviso quando achar. Enviei e deixei o telefone virado para baixo. Era a primeira vez em meses que eu tinha o controle da situação, e a sensação era amarga, mas necessária. Sentei à mesa e encarei o cofre vermelho, agora sobre o aparador da sala. Aquela pequena caixa de metal tinha sido testemunha de décadas. De alegrias, promessas, despedidas e agora traição. Peguei a chave debaixo da toalha de crochê que minha esposa costurara antes de morrer e girei lentamente. O trinco fez o mesmo som de sempre, um estalo seco, mas dessa vez parecia o som de um caixão abrindo. Lá dentro tudo estava aparentemente no lugar. Os documentos dobrados, o retrato da minha mulher com o olhar sereno, o medalhão do nosso casamento e o envelope pardo que eu já havia aberto. Desta vez, examinei tudo com atenção cirúrgica. Cada dobra, cada marca de dedo. Notei que havia uma folha solta no fundo do cofre, amarelada, dobrada de forma diferente das demais. Quando a abri, percebi que era uma cópia antiga da escritura, com anotações a lápis feitas por mim há mais de 10 anos. No canto inferior, uma observação escrita pela minha esposa. Deixar sempre no nome dele. A casa é o que nos mantém juntos, mesmo quando eu me for. Aquilo me desmontou por dentro. Fiquei com o papel nas mãos, olhando as letras delicadas dela e senti o peso de tudo que eu estava prestes a perder. Não era só uma propriedade. Era o último elo com a mulher que amei por quase 4 décadas. Guardei o bilhete no bolso como um lembrete de que não podia desistir. Voltei aos papéis e reparei em outro detalhe. Uma marca de carimbo recente, borrada na parte de trás de uma das folhas. Era o mesmo tipo de tinta usada nos registros do cartório. Um erro deles, talvez. Mas para mim, era uma pista. Peguei uma lupa que mantinha na gaveta e analisei as letras. O carimbo trazia as iniciais de um funcionário, Dr. Eu não sabia quem era, mas o Dr. Henrique provavelmente saberia. Antes de sair, fechei o cofre e o empurrei para dentro do armário, cobrindo-o com uma toalha. Peguei o boné, o bilhete e os documentos, e fui até o centro novamente. No caminho, o telefone tocou 2 vezes, mas não atendi. Do outro lado, certamente era minha filha tentando confirmar se eu tinha caído na armadilha. O som da campainha vibrando no bolso me acompanhou por boa parte da caminhada, mas resisti. Aprendi que quem tem pressa em me fazer assinar algo tem mais a perder do que eu. Quando cheguei ao escritório, Henrique já me esperava. Achei o que precisava, perguntou vendo o cofre em miniatura dentro da sacola. Abri a pasta sobre a mesa e mostrei a cópia da escritura e a folha com o carimbo. Ele sorriu de leve. Excelente, seu Antônio. Isso aqui pode ser a chave. O carimbo é de um estagiário, Diego Rodrigues. Ele trabalha lá há pouco tempo. Se alguém fez algo errado, ele pode ter visto. Henrique levantou-se, pegou o telefone e fez uma ligação rápida pedindo para marcar um encontro informal. Disse que era sobre uma dúvida em um processo. Não deu detalhes, e eu entendi o motivo. Quando desligou, me olhou nos olhos. Hoje à tarde, às 5. Mas o senhor não vai comigo. Ainda é cedo para mostrar que o senhor sabe. Concordei. Estava aprendendo a importância da paciência. Voltei para casa no início da tarde. A cada esquina minha cabeça rodava num turbilhão. Revivia o rosto de Clara aos 8 anos, com as mãos sujas de tinta,
me mostrando o desenho que fizera da nossa casa. Para sempre nossa, papai. Era isso o que ela dizia. Agora, o mesmo lar que ela desenhou era o prêmio que tentava me arrancar. A ironia era cruel, mas necessária para eu entender até onde o amor pode ser distorcido quando vira interesse. Cheguei e encontrei o portão meio aberto. O coração gelou. Entrei devagar. Na sala tudo parecia em ordem, até notar que o tapete estava um pouco fora do lugar. Havia marcas de sapatos que não eram minhas. Fui direto ao armário. O cofre ainda estava lá, mas o pano que o cobria estava torto. Examinei de perto e vi um pequeno risco na borda da fechadura, como se alguém tivesse tentado forçar. Senti o sangue subir ao rosto. Eles tinham voltado. Me sentei na poltrona e permaneci ali, quieto. Não havia nada a fazer naquele instante. Se eu chamasse a polícia, pareceria paranoia. Se confrontasse Clara, entregaria o jogo. E se fingisse que nada aconteceu, talvez eles se sentissem seguros o bastante para se descuidar. Foi o que decidi fazer. Liguei a televisão, preparei um café e fiquei ali, assistindo o noticiário, como se nada tivesse acontecido. Do lado de fora, o mundo seguia normal. Dentro de casa, eu estava prestes a declarar guerra. À noite, recebi uma ligação do Dr. Henrique. Conversei com o rapaz. Ele confirmou o que já suspeitávamos. Sua filha e o genro estiveram lá, apresentando um documento com sua assinatura e um comprovante de endereço. Ele estranhou, mas foi instruído a registrar assim mesmo. Parecia haver alguém mais envolvido, talvez dentro do cartório. Fechei os olhos e respirei fundo. O que fazemos agora? Perguntei. Agora, seu Antônio, o senhor espera. Amanhã cedo eu entro com uma petição e notifico a corregedoria. Mas até lá, não diga uma palavra. Se perguntarem qualquer coisa, o senhor sorri e concorda. A confiança deles é o que vai destruí-los. Agradeci e desliguei. Fiquei olhando para o retrato da minha mulher sobre o aparador. O mesmo sorriso sereno de sempre. Você tinha razão, murmurei. O pior não é perder a casa. É perder quem a gente amou dentro dela. Fechei os olhos por um momento e senti uma lágrima escorrer. Quente, silenciosa, mas breve. Eu não chorava de dor. Chorava de reconhecimento. Estava vendo com clareza pela primeira vez em muito tempo. Antes de dormir, voltei a anotar no caderno. Não confiar nem na lembrança, só nas provas. E logo abaixo, a casa ainda é minha, mas a verdade, essa sim, precisa ser trancada até a hora certa. Na manhã seguinte, o sol nasceu forte, e o vento trouxe um cheiro de terra molhada. O telefone tocou outra vez. Clara. De novo. Pai, consegui resolver o seguro, mas preciso que o senhor venha comigo ao banco amanhã para confirmar umas informações. É rapidinho. Respirei fundo antes de responder. Claro, filha. Amanhã então. Desliguei e fiquei parado, olhando o cofre vermelho. Ela achava que ainda controlava o jogo. Mal sabia ela que o tabuleiro tinha virado. O dia seguinte amanheceu claro, mas o céu parecia mentir. Havia um silêncio estranho no ar, o tipo de quietude que antecede uma tempestade. Eu passei a madrugada pensando no que Henrique me dissera, que havia alguém dentro do cartório envolvido, que a falsificação fora aceita com complacência e que o jogo ainda estava em andamento. Cada palavra dele ressoava na cabeça como um sino de alerta. Eu não era um homem acostumado com leis, mas sempre entendi de caráter e sabia reconhecer o cheiro de sujeira quando o vento trazia. Clara e o marido estavam prestes a me empurrar para um abismo, mas não perceberam que eu já estava firme na borda, com os olhos abertos. Às 9 da manhã, eu estava em frente ao espelho, vestindo a mesma camisa azul que usei no aniversário de 60 anos dela. Tinha um certo gosto simbólico. Parecia que eu estava me preparando para um velório, e de certa forma, estava mesmo. O velório da ingenuidade. Coloquei os papéis dentro da pasta de couro que guardava há anos e saí rumo ao escritório do Henrique. O trajeto parecia o mesmo,
mas eu o via com outros olhos. Cada loja, cada rosto, cada carro que passava se misturava a uma sensação crescente de que algo estava prestes a mudar para sempre. Quando entrei no escritório, Henrique estava com a gravata frouxa, o rosto cansado, mas o olhar vivo. Bom dia, seu Antônio. O senhor não vai acreditar no que eu descobri. Sentei-me sem falar nada. Ele abriu a gaveta e tirou uma pasta grossa, repleta de documentos. A petição já está pronta. Ingressamos com um pedido de nulidade do registro por falsificação de assinatura. O perito grafotécnico confirmou. A assinatura não é sua. Mas tem mais. Fez uma pausa. O empréstimo de sua filha e do genro foi feito com a casa em garantia. Eles usaram a procuração para isso. Assinaram um contrato de empréstimo de R$250 mil há 2 semanas. Eu senti o coração parar por um instante. Com a casa? Perguntei já sabendo a resposta. Com a casa e com o nome do senhor como avalista. Henrique me olhou sério. Eles tentaram te apagar, mas deixaram o rastro mais perigoso possível, e o banco já está em alerta. O primeiro pagamento não foi feito. Passei a mão no rosto, tentando controlar o nó na garganta. O que acontece se eu não fizer nada? Perguntei. Perde tudo, inclusive o nome limpo. Mas o senhor não vai ficar parado, vai? Fiquei calado por um tempo, olhando para a mesa de madeira riscada, imaginando minha filha assinando papéis com a mesma mão que um dia segurou a minha para atravessar a rua. Pensei em como o tempo consegue corromper até o que parecia incorruptível. Henrique continuou. A melhor estratégia agora é o silêncio. Eles acham que ainda estão no controle. Vamos deixá-los agir mais um pouco. Quando tentarem movimentar o dinheiro, o golpe volta contra eles. E aí, a lei faz o resto. Saí do escritório com os documentos em mãos e uma sensação estranha. Uma mistura de derrota e poder. No fundo, eu sabia que Henrique estava certo. A raiva só serviria para me expor. A vingança, quando amadurece, precisa do tempo exato, como vinho guardado em barril. Se aberta antes da hora, azeda, e eu não podia permitir que isso azedasse. De volta à rua, o celular vibrou no bolso. Era Clara, de novo. Respirei fundo e atendi. Pai, o senhor pode passar aqui em casa hoje à tarde? O banco pediu para confirmar sua presença. É coisa simples, só para assinatura. A voz dela tremia um pouco, mas ainda tinha aquele tom ensaiado de quem tenta soar gentil. Claro, filha. Respondi com o mesmo tom tranquilo. Mando mensagem quando estiver a caminho. Ela suspirou aliviada. Obrigada, pai. Prometo que é rápido. Desliguei e fiquei olhando o celular por longos segundos. Eu já sabia o que encontraria lá, mais um truque, mais um golpe. Mas precisava estar presente para ver com os próprios olhos até onde iriam. Antes de ir, passei na casa do Henrique e pedi um favor. Doutor, o senhor pode vir comigo? Fique no carro, observando. Se algo der errado, eu quero um testemunho. Ele hesitou, mas concordou. Não diga nada a ninguém. Se for o que estou pensando, amanhã eles não terão mais onde se esconder. Cheguei à casa dela no fim da tarde. O mesmo portão branco, a mesma fachada perfeita. Toquei a campainha e o genro veio abrir. O sorriso dele era largo demais. Seu Antônio, que bom que veio. Entre, por favor. O tom de falsa cordialidade era quase uma ofensa. Entrei e percebi o cheiro forte de perfume e de nervosismo. Clara apareceu segundos depois com um sorriso tenso. Pai, o gerente do banco está na linha. Ele só precisa confirmar uns dados, e o senhor assina aqui, tá? Mostrou um documento em cima da mesa. Uma folha branca com o logotipo de um banco e várias linhas em letras miúdas. Posso ler? Perguntei fingindo inocência. Claro, claro, mas é só uma atualização de cadastro. O senhor confia em mim, né? Peguei a folha e comecei a ler devagar, cada linha, cada número. No meio do texto lá estava: autorização de transferência de propriedade e concessão de garantias. O sangue gelou.
mas o rosto permaneceu calmo. Dobrei a folha, coloquei-a de volta sobre a mesa e sorri. Claro que confio, filha, mas esse tipo de coisa, o velho aqui prefere assinar na presença do advogado. É mania. O sorriso dela desfez-se por um instante. O genro tentou disfarçar. Mas não precisa, seu Antônio. É simples. Interrompi, ainda sereno. Então é rápido esperar ele. Ele está vindo. Clara empalideceu. Como assim, vindo? Ah, sim, o Henrique. Pedi para ele passar aqui. Já deve estar na esquina. O silêncio que se seguiu valeu mais do que qualquer acusação. O genro ficou pálido. Clara levou a mão ao rosto. Saí de perto da mesa e me aproximei da janela, vendo o carro de Henrique estacionar do outro lado da rua. Parece que ele chegou, disse. O genro tentou dizer algo, mas não encontrou as palavras. Eu volto amanhã para a gente resolver tudo com calma. Finalizei. Peguei a pasta e saí, deixando para trás o cheiro azedo do medo. Dentro do carro, Henrique me olhou e sorriu sem humor. Eles não esperavam por isso. Não, respondi, mas agora sabem que eu estou acordado. De volta em casa, sentei à mesa, abri o caderno e escrevi. A inocência acabou, o jogo começou. Guardei o lápis, fechei o caderno e olhei para o cofre vermelho. Aquele pequeno pedaço de metal agora era mais que um depósito de lembranças. Era o símbolo da resistência. O que restava de mim que eles ainda não tinham tocado. Quando deitei, pela primeira vez em muitos meses, o sono veio pesado, profundo, como se o corpo entendesse que a alma tinha parado de sangrar. A batalha estava longe do fim, mas eu já tinha dado o primeiro passo. E como aprendi na juventude, o primeiro passo de um homem que decide lutar, mesmo velho, é o que muda o rumo da guerra. Na manhã seguinte, acordei antes do sol nascer. O corpo ainda pesado, mas a mente desperta, como se o sono tivesse sido apenas uma pausa entre dois atos de um mesmo espetáculo. Coloquei água no fogo e esperei o som do chiado da chaleira, aquele som que sempre me trouxe paz. Mas naquele dia, a paz tinha gosto de ferro. Eu sabia que o que viria a seguir não seria apenas a confirmação do que suspeitava. Seria o momento em que a confiança, aquilo que me restava de fé na minha própria família, seria enterrada de vez. O doutor Henrique me ligou logo cedo. Seu Antônio, tenho o laudo da perícia. É melhor o senhor vir. A voz dele era firme, mas carregava um peso. O tipo de voz que um homem usa quando vai dizer uma verdade da qual gostaria de poupar o outro. Peguei o boné, o casaco e a pasta de couro. O céu estava cinzento e o vento trazia aquele cheiro de chuva que antecede um vendaval. Saí de casa devagar, mas com passos decididos. O tempo da hesitação tinha acabado. O escritório de Henrique estava mais silencioso que o habitual. As persianas semiabertas deixavam entrar uma luz pálida. Ele me recebeu com um aceno, sem palavras, e apontou para a cadeira diante da mesa. Sobre ela, havia uma pasta grossa, marcada com o selo do Instituto Grafotécnico. O senhor quer ler ou quer que eu diga? Perguntou. Diga, respondi, a voz mais firme do que eu esperava. Henrique abriu o documento, passou os olhos por algumas linhas e começou. O perito confirmou sem margem de dúvida, a assinatura da procuração é falsificada. Foram usados modelos de documentos antigos, provavelmente cópias de contratos do tempo em que sua esposa ainda era viva. O falsificador tentou imitar o traço do senhor, mas há diferenças gritantes. A curvatura do A, a inclinação do T, a pressão da caneta. Fez uma pausa e me olhou nos olhos. Eles tiveram acesso aos seus papéis pessoais, Antônio. A falsificação foi feita com base em documentos que só alguém muito próximo poderia ter. Senti o sangue ferver. O ar pareceu faltar por um instante. Eles tiveram acesso ao cofre, murmurei. Henrique assentiu. E tem mais. O cartório em que o documento foi registrado está sob investigação.
Há indícios de que o funcionário, aquele estagiário, foi pressionado para acelerar o registro. Ele recebeu dinheiro de alguém. Fiquei em silêncio por longos segundos. O relógio na parede marcava 9h20, mas o tempo parecia não andar. A cabeça girava. Era como se cada lembrança dos últimos meses fosse um pedaço de vidro. E agora todos estivessem se estilhaçando dentro de mim. Então eles roubaram a assinatura, compraram o silêncio e me transformaram em um fantasma dentro da minha própria história. Disse, com a voz baixa. Henrique fechou a pasta e apoiou as mãos sobre ela. Ainda não, Antônio. Não enquanto o senhor estiver aqui. O próximo passo é simples, mas precisa ser frio. Vamos registrar uma denúncia criminal e pedir a anulação da procuração. Mas até o juiz decidir, não podemos chamar atenção. Se eles perceberem que o senhor sabe, podem tentar vender a casa ou transferir o título para terceiros. Eu vou acionar a corregedoria, mas o senhor precisa fazer a sua parte. Continuar calado. Concordei, mesmo sabendo o quanto isso custaria. A dor do silêncio é mais pesada quando o coração quer gritar. Peguei a pasta com o laudo e saí. Do lado de fora, a chuva finalmente começava a cair, fina e constante. Andei sem rumo por alguns quarteirões, com o vento batendo no rosto e a mente em chamas. Lembrei do dia em que Clara nasceu. Lembrei de como ela segurou meu dedo pela primeira vez. De como dizia que queria casar com o papai quando crescer. Como é que uma vida inteira pode virar essa ruína? Como alguém que um dia foi o amor puro de um pai pode se tornar o algoz? Voltei para casa encharcado, larguei o casaco na cadeira e sentei diante do cofre vermelho. Olhei para ele por minutos inteiros, em silêncio. Aquele cofre, que por tantos anos guardou o pouco de valor material que eu tinha, agora representava tudo que me restava de dignidade. Abri-o devagar, tirei cada papel e examinei como se fossem relíquias sagradas. No fundo, encontrei algo que não lembrava de ter guardado. Uma folha de caderno dobrada várias vezes. Era uma carta antiga de Clara, escrita quando ela tinha uns 10 anos. Pai, quando eu crescer, quero ser igual à mamãe e cuidar de você para sempre. A letra infantil, tremida, me partiu. Eu a dobrei de novo e guardei junto ao bilhete que minha mulher escrevera sobre a casa. 2 pedaços de papel, um cheio de promessa, o outro de aviso. O telefone tocou. O nome dela piscou na tela. Eu encarei o visor por longos segundos antes de atender. Pai, está tudo bem? O senhor sumiu ontem. Fiquei preocupada. A voz doce, ensaiada. Tudo bem, filha. Estava resolvendo uns papéis. Ela hesitou. Papéis? Sim. Respondi. Antigos. Achei uns documentos da casa, uns que talvez te interessem. O silêncio do outro lado durou mais do que devia. Ah, que bom. Ela disse, tentando manter o tom leve. Depois quero ver. Sorri, embora ela não pudesse ver. Vai ver, sim, no momento certo. Desliguei e o silêncio da sala voltou a me abraçar. Mas agora era outro tipo de silêncio. Não mais o da incerteza, mas o da preparação. Peguei o caderno e anotei. A assinatura é falsa. O amor também. Só a casa é verdadeira. Durante a tarde, Henrique me ligou novamente. Conversei com o delegado. Eles vão começar a investigação sigilosamente. Não informe ninguém. Se possível, grave as próximas conversas com ela. Pode ser útil. Concordei. Fui até o pequeno mercado da esquina. Comprei um gravador simples, desses de jornalista, e escondi na gaveta da mesa. A partir dali, cada palavra dita seria uma peça no quebra-cabeça. No fim da tarde, enquanto o sol morria atrás das nuvens pesadas, Clara mandou outra mensagem. Pai, amanhã passo aí para te ver. Faz tempo que não tomamos café juntos. Senti o estômago se revirar. Eu sabia que ela viria não por saudade, mas por medo. O instinto de quem sente o chão ceder. Escrevi apenas: estarei em casa. Passei a noite organizando os papéis sobre a mesa, separando os originais das cópias, as provas das memórias. E quando terminei, percebi que não tremia mais. Não havia raiva, nem desespero, nem dor.
Só uma calma quase cirúrgica. A mesma calma que antecede a precisão. Eu sabia o que fazer. Na manhã seguinte, o relógio marcava 7h30 quando o carro dela parou na frente de casa. Olhei pela janela e vi os dois, ela e o marido, conversando baixo antes de tocar a campainha. O coração bateu lento, compassado, como um tambor distante. Peguei o gravador, o deixei ligado sobre a mesa e abri a porta com o mesmo sorriso que usei no dia em que a levei ao altar. Pai, ela disse, forçando um abraço. Quanto tempo? Tempo demais. Respondi, abrindo espaço para que entrassem. Vamos conversar. O jogo estava apenas começando. Eles entraram como quem visita um estranho. Cuidadosos demais, medindo cada passo, cada olhar. Eu observei sem pressa, mantendo o mesmo semblante neutro, como quem ainda acredita em cordialidade. Clara trazia um bolo embrulhado num pano, um gesto ensaiado de filha carinhosa, mas os olhos não sustentavam o teatro. O genro, por outro lado, tinha aquele ar irritantemente confiante de quem acha que domina o tabuleiro. Cumprimentou-me com um aperto de mão rápido, seco, e sentou-se sem ser convidado. Que bom que o senhor está melhor, seu Antônio, disse fingindo preocupação. Clara falou que o senhor anda meio cansado. Sorri. A idade vem para todo mundo, meu rapaz. Uns envelhecem nas mãos, outros na consciência. Ele fingiu não entender. Servi café, e o silêncio entre nós começou a se alongar. Clara mexia a colher na xícara com insistência, evitando me encarar. O som metálico da colher batendo no pires parecia um relógio marcando o tempo até a queda. Eu sabia que eles vieram medir o terreno. Queriam saber até onde eu suspeitava, até onde poderiam avançar antes que o castelo desmoronasse. Mas o que eles não sabiam é que o castelo já estava minado e a pólvora era o silêncio. Deixei o gravador escondido sob um jornal dobrado na mesa. Henrique me orientara. Deixe-os falar. O silêncio faz o culpado preencher o vazio com a própria confissão. E era isso que eu pretendia. Comecei devagar, com a naturalidade de quem não sabe nada. Então, Clara, aquele documento do seguro que você mencionou, você ainda precisa dele? Ela congelou por um instante. O marido olhou rápido para ela antes de responder. Na verdade, já resolvemos tudo, não é, amor? Ela assentiu, forçando um sorriso. Sim, pai, o banco resolveu. Foi só um erro de sistema. Ah, que bom, disse eu, servindo mais café. E o empréstimo deu certo? Foi como jogar uma pedra num lago calmo. O olhar do genro vacilou por uma fração de segundo. Empréstimo? Repetiu, tentando rir. Que empréstimo? Ah, nada demais, respondi. Sonhei essa noite com números e carimbos. Acho que fiquei com essas coisas de cartório na cabeça. Às vezes sonho até com o meu nome em papéis que nunca assinei. Clara empalideceu. O genro cruzou os braços. O ar ficou pesado e por um momento ninguém disse nada. Então ela tentou retomar o controle. Pai, o senhor anda muito sozinho. Fica pensando besteira. Por que não vem morar com a gente um tempo? A proposta veio doce, mas o veneno estava claro. Eles queriam me vigiar, manter-me por perto até que a poeira baixasse. Eu apoiei os cotovelos na mesa, olhando nos olhos dela. Morar com vocês? Não sei se caberia. A casa de vocês parece cheia. Ela forçou um riso. Que isso, pai? Tem espaço? Tem sim, completou o genro. Desde que o senhor não se preocupe com essas coisas de papel, a gente resolve tudo. Foi ali, naquele instante, que eu soube que eles ainda se achavam seguros. Eles não faziam ideia de que o laudo da falsificação já estava registrado, nem que o delegado já acompanhava o caso. Sorri e mudei de assunto. E como anda o trabalho de vocês? Pergunta simples, mas armadilha certeira. Eles começaram a falar demais, se contradizendo, tentando mostrar normalidade. Cada palavra deles era uma confissão disfarçada.
Clara comentou que as parcelas atrasaram um pouco. O genro reclamou de burocracia e quando mencionei o nome do banco ele engasgou. Eu fingia distração, mas gravava tudo. Palavras, tons, pausas. Depois de meia hora, ela levantou-se, dizendo que precisava ir. Pai, a gente passa outro dia com mais calma, tá? Eu apenas assenti. Claro, filha, mas antes espera um pouco. Fui até o armário e peguei o cofre vermelho. Coloquei-o sobre a mesa, o som metálico ecoando na cozinha. O olhar dela imediatamente se fixou no cofre e o do genro também. Ainda guarda isso? Ela perguntou tentando soar casual. Guardo. Aqui dentro está o que sobrou da nossa história e um pouco do que vocês esqueceram. Abri a tampa e tirei 2 papéis, a carta da minha mulher e a carta antiga de Clara, escrita quando criança. Entreguei a ela. Lê. Ela pegou o papel com as mãos trêmulas, sem entender. Leu as primeiras linhas e viu o rosto se desmanchar aos poucos. Pai, eu era uma criança. E continua sendo, respondi com calma. Só que agora brinca com documentos em vez de bonecas. O genro interveio alterando a voz. Olha, seu Antônio, eu acho que o senhor está exagerando. Levantei a mão e o interrompi. Não acho nada, rapaz. Eu sei. O silêncio que veio depois foi absoluto. Só o tic-tac do relógio preenchia o ar. Clara começou a chorar, mas não era arrependimento. Era medo. O genro apertou o punho, mas ficou quieto. E então, pela primeira vez, eu vi o poder da calma. O medo deles era o reflexo da minha serenidade. Podem ir agora, disse recolhendo os papéis. Mas antes um aviso. O que vocês começaram não termina aqui. E quando terminar, não haverá plateia para chorar com vocês. Ela tentou dizer algo, mas a voz falhou. O genro a puxou pelo braço e os dois saíram sem olhar para trás. Assim que o portão se fechou, desliguei o gravador e respirei fundo. O coração batia rápido, mas não de raiva, de alívio. Eu tinha o que precisava. As confissões, os silêncios, as contradições. Era o suficiente para que Henrique seguisse com o processo. Liguei para ele no mesmo instante. Eles vieram, disse, e falaram. Mais do que deviam. Ótimo, respondeu. Agora, Antônio, o senhor não precisa mais correr atrás deles. A justiça vai. Desliguei e sentei à mesa. O bolo que Clara trouxera ainda estava ali, intacto. Cortei um pedaço pequeno, provei e cuspi no prato. Tinha gosto de mentira, doce por fora, amargo por dentro. Joguei tudo no lixo e abri as janelas. O vento da tarde entrou trazendo o cheiro da chuva distante. Peguei o caderno e escrevi. Eles acreditam que ainda podem mentir. Amanhã descobrirão que a verdade tem prazo e o deles vence em breve. Depois fechei o caderno, desliguei o telefone e fiquei em silêncio, apenas ouvindo a casa respirar. O relógio marcava 6h42 quando a campainha tocou novamente. Olhei pela janela. Era o oficial de justiça trazendo o primeiro mandado de intimação. Henrique havia se movido mais rápido do que eu esperava. Assinei o recebimento e agradeci. A batalha que eu vinha travando no escuro agora tinha nome, número de processo e selo da lei. Senti uma calma profunda me envolver. O tempo das palavras tinha acabado. Agora era o tempo das provas. E de deixar que o silêncio fizesse o trabalho sujo que antes eu fazia com o coração. A intimação foi entregue numa quinta-feira à noite. O oficial de justiça, um homem jovem e educado, apenas disse: "Eles têm até segunda para responder." Eu assinei, guardei o documento na pasta e agradeci. Quando fechei a porta, a casa pareceu mais silenciosa do que nunca. Aquele tipo de silêncio que não assusta, que conforta. O som da justiça é o silêncio antes da queda. Na manhã seguinte, o telefone tocou antes das 8. Era Clara. Não soava nervosa. Soava ensaiada.
como quem tenta parecer natural. Pai, você pode vir jantar conosco amanhã? O Pedro quer conversar e acertar umas coisas. Vamos fazer lasanha do jeitinho que o senhor gosta. Senti o gosto amargo da ironia na boca. Lasanha era o prato que ela fazia com a mãe aos domingos, quando a casa ainda tinha cheiro de família. Agora, seria o prato de uma falsa reconciliação. Aceitei. Claro, filha. Amanhã estarei lá. Desliguei. E o primeiro pensamento que me veio foi: eles não sabem que já perderam. Liguei para Henrique. Contei o convite, o tom da voz dela, o ar repentino de gentileza. Ele riu com a calma de quem já viu tudo. Eles vão tentar te convencer a retirar a denúncia. Vão fingir arrependimento, talvez até usar chantagem emocional. Não aceite nada. E leve o envelope. O envelope? Perguntei. O da perícia. E o outro, aquele com a cópia do título da casa. Deixe-o sobre a mesa. Observe as reações. Só isso já basta. Passei o resto do dia preparando-me para o jantar, mas não com ansiedade, com estratégia. Escolhi a mesma roupa simples que sempre usei, a mesma que eles associavam à minha fragilidade. No bolso interno do paletó, coloquei o envelope lacrado, o laudo da falsificação, as cópias autenticadas e a notificação judicial. Fechei a casa com calma e saí antes do pôr do sol, caminhando devagar, como quem vai a um reencontro, mas levando dentro de si o peso e o poder de quem volta de um luto. Quando cheguei, a casa deles estava iluminada, cheirando a comida recém-feita e a nervosismo. Clara me recebeu com um sorriso quase convincente. O genro, de camisa social e relógio novo, abriu a porta com gentileza forçada. Seu Antônio, que prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu, respondi com serenidade. A mesa estava posta como um cenário. Pratos fundos, taças de vinho, guardanapos dobrados. Cada detalhe exalava a tentativa de normalidade. Sentei-me à cabeceira, onde ninguém mais quis se sentar, e deixei o envelope à vista, ao lado do prato. O olhar do genro foi imediato. Fingiu não ver, mas a rigidez nos ombros o denunciou. Durante o jantar, eles falaram demais. Sobre trabalho, sobre o tempo, sobre qualquer coisa que não fosse o que realmente importava. Eu os ouvia, mastigando devagar, como quem saboreia o teatro da própria ruína. Quando Clara perguntou se eu estava dormindo bem, eu apenas respondi: melhor do que nunca. Foi só depois da sobremesa que o clima começou a mudar. O genro limpou a garganta e falou finalmente o que veio dizer. Seu Antônio, acho que tivemos um mal-entendido sobre esses documentos. O senhor sabe como são as burocracias, né? Às vezes o banco exige coisas que a gente não entende direito. Clara tentou apoiar. A gente nunca quis te prejudicar, pai. Foi só um equívoco. Um equívoco? Repeti, abrindo o envelope com calma. Tirei o primeiro papel e o coloquei sobre a mesa. O laudo da perícia, com o selo oficial e o carimbo em vermelho. Esse aqui é o parecer do Instituto Grafotécnico. Diz que a assinatura usada para me tirar da casa é falsa. O silêncio que se fez foi mais pesado que qualquer grito. O genro engoliu em seco. Clara empalideceu. O som do relógio na parede parecia ecoar na sala como uma sentença. Tirei o segundo documento, a cópia autenticada do título original da casa. E esse aqui é o verdadeiro. A casa está em meu nome. Sempre esteve, até vocês decidirem brincar de cartório. Clara chorou. Não aquele choro de quem se arrepende, mas o choro de quem é pego antes de terminar o golpe. Pai, eu não sabia de nada. Foi o Pedro. Ele levantou a voz. Não coloca a culpa em mim, você também assinou. Os dois começaram a discutir ali mesmo, à minha frente, sem perceber que o gravador, mais uma vez, estava ligado dentro do bolso do meu casaco. Eu apenas os observei. Não precisei dizer uma palavra. A verdade estava se desdobrando sozinha, como um novelo que se solta e mostra o caminho inteiro do engano. Quando o tom subiu, bati a mão levemente na mesa. O som seco os fez calar.
Chega. Não me interessa quem fez o quê. A partir de agora, quem vai falar é a justiça. Vocês terão que se explicar lá, não aqui. Pai, por favor. Ela sussurrou. O senhor não entende. A gente estava desesperado, as contas. Desesperado é quem trabalha a vida inteira e cria um filho para ser enganado dentro da própria casa. Levantei-me devagar. Peguei os papéis e o envelope, dobrei e guardei no paletó. Vocês dois me tiraram o direito de confiar, e agora eu tiro de vocês o conforto de mentir. O genro se levantou tentando argumentar. Seu Antônio, a gente pode resolver entre nós. Já está resolvido, interrompi. O oficial deve bater à porta de vocês na segunda, e eu sugiro que atendam com respeito. Clara chorava sem som, apenas o rosto molhado, os olhos baixos. Por um instante uma parte de mim quis ceder, abraçá-la, lembrar que ela um dia foi a menina que segurava meu dedo para atravessar a rua. Mas essa parte morreu no dia em que ela escolheu o dinheiro em vez da dignidade. Saí da casa sem olhar para trás. O vento frio da noite bateu no rosto como um batismo de liberdade. No caminho de volta, olhei para o céu escuro e percebi que a lua estava cheia. Redonda, imóvel, indiferente. Pensei em como a vida tem um jeito curioso de colocar as coisas no lugar. A cada passo, o peso nos ombros diminuía. Não havia mais medo, só clareza. Quando cheguei em casa, deixei o envelope sobre a mesa e sentei diante dele. Liguei o gravador, rebobinei e ouvi tudo de novo. As vozes, as mentiras, a briga. Era a confissão que faltava. Henrique tinha razão. O silêncio é o juiz mais eficaz. Peguei o caderno e escrevi. A verdade já está posta. Agora é esperar que o tempo faça o resto. Eu plantei silêncio. Amanhã colho justiça. Naquela noite, dormi como não dormia havia meses, sem culpa, sem dúvidas, sem arrependimento. O barulho da chuva lá fora parecia o som de algo sendo limpo, lavado, restaurado. E pela primeira vez desde o começo de tudo, sonhei com minha esposa. Ela sorria, e por um instante, eu soube que ela também entendia. Finalmente, as contas estavam sendo acertadas. A segunda-feira amanheceu como se a cidade tivesse engolido o fôlego. Ainda era cedo quando ouvi o primeiro rumor. Um vizinho que passava com o caminhão do pão cochichou algo na calçada sobre gente da polícia na rua tal. Fechei a janela devagar e fingi nada. Embora por dentro sentisse um tipo de expectativa que não era prazerosa. Era a calma afiada de quem sabe que uma peça teatral vai terminar mal para os atores. Liguei para Henrique antes de tomar café. Eles já devem ter sido notificados, disse ele, voz curta. Fique em casa. Não vá à cozinha quando baterem à sua porta. Eu vou acompanhar tudo por aqui. A batida na porta não veio tarde. Eram 3. O oficial de justiça entregando os autos com a mão firme, um delegado com semblante profissional e uma advogada do cartório por trás, com pastas que pareciam pesar tanto quanto a própria verdade. Eles explicaram as medidas: notificação de cancelamento provisório do registro, apreensão de cópias dos documentos, requisição de gravações do cartório, intimação para esclarecimentos. O tom era sério, técnico, e eu, por mais que quisesse, não senti nenhuma alegria estridente. Sentia apenas a confirmação de que o mecanismo que eu acionara estava funcionando. No mesmo horário, o telefone que havia ficado no silencioso tocou sem parar. Mensagens, ligações perdidas, vozes ansiosas da vizinhança que queriam saber o que acontecia. Nem respondi. Deixei que as quedas se acumulassem como peças caindo num dominó. A imprensa local, porque infortúnios familiares sempre atraem olhares, parecia já ter farejado sangue. Um repórter ligou pedindo uma declaração. Queria transformar a minha dor em manchete. Não dei. Henrique me pediu paciência. Deixe que a investigação faça o barulho, disse. A sua voz vai valer mais quando for a hora certa. À tarde, o carro da polícia parou na frente da casa da minha filha.
Vi pela janela o genro saindo apressado, o rosto pálido, sem o sorriso ensaiado de costume. Elas abriram a porta e, por detrás, vi pessoas entrando com pastas e máquinas fotográficas, recolhendo papéis, fotografando arquivos, conversando com a advogada que acompanhava o processo. A cena tinha um tom quase cinematográfico de desmantelamento. Móveis que pareciam cenários, pastas que se desfaziam em confissão, sorrisos que derretiam ao contato com a realidade. No dia seguinte, a notícia apareceu em um site local com a manchete tímida, depois ampliada por blogs e compartilhada em grupos da vizinhança. Família notificada por suspeita de fraude em propriedade. Homem idoso denuncia possível falsificação. Comentários vieram como enxame. Uns tinham pena, outros já julgavam. No entanto, algo curioso aconteceu. Aqueles que antes se apressaram a acusar começaram a silenciar quando viram os documentos, as provas, o rosto sério do perito ao explicar a metodologia de comparação de assinaturas. A narrativa construída na pressa de um post sensacionalista começou a perder o tom quando confrontada com papéis assinados e carimbos oficiais. Clara tentou na imprensa contar a própria versão. Chorosa, com teor de confusão e arrependimento forçado. O genro falou pouco, e quando falou, tropeçou em contradições, trocando datas, mudando nomes de registros. O público, que no início se mostrara dividido, começou a perceber as lacunas na história deles. Pessoas que os conheciam há anos começaram a compartilhar lembranças. Pequenas situações onde o casal demonstrara pressa em resolver assuntos financeiros sem muita transparência. O castelo de palavras que haviam erguido desmoronava, não por minha vontade de vingança, mas pela soma de evidências que não podiam mais ser costuradas. No cartório, as investigações internas mostraram que o estagiário, pressionado por alguém do setor, havia aceitado a apresentação de documentos sem a checagem habitual. Quando confrontado, ele confessou a pressão e, sem querer, apontou para nomes que, em semanas, levariam a processos administrativos e até criminais. A corregedoria do cartório abriu o procedimento e o funcionário responsável foi afastado. A casa que tentaram transformar em fonte de lucro apareceu nas páginas do processo com fotos, datas, assinaturas e, por fim, o laudo grafotécnico que me devolveu o nome. Quando o juiz assinou a medida cautelar, determinando a suspensão das transferências e a proibição de venda do imóvel até o julgamento, senti um alívio seco, curto, como o sopro frio que atravessa entre dentes trancados. Não era uma vitória completa. A batalha judicial ainda viria, mas o teatro que eles encenavam havia perdido o público. Amigos que antes os visitavam deixaram de aparecer. Chamadas sumiram, mensagens foram ignoradas. A casa da minha filha, que antes brilhava com objetos novos e cheiros caros, ficou com o ar pesado de quem espera por notícias ruins. Eles tentaram consertar o que podiam. A advogada que contrataram fez o possível para minimizar, para mostrar arrependimento, para oferecer acordos. Propuseram devolver parte do valor, reescreveram mensagens, construíram notas explicativas. Mas a verdade, uma vez convertida em prova, não aceita retoques que não sejam oficiais. O genro, antes tão poderoso em suas interações, perdeu a calma em público e foi visto discutindo em voz alta em frente ao banco com o gerente. Vídeos curtos circularam pela internet. Nada de sensacional, apenas fragmentos que mostravam um homem cansado, por trás da imagem construída. Clara, por sua vez, entrou num silêncio introspectivo. Houve dias em que a vi, pela rua, com o olhar vazio, como se carregasse o peso de ter traído não só a mim, mas os princípios com os quais crescera. Algumas pessoas a evitaram, outras a evitaram por medo de se contaminar com a história. Era triste, era doloroso, mas também era a consequência natural de quem transforma amor em cálculo.
Na vizinhança, conversas aconteciam baixinho. E a solidariedade que eu não esperava veio de onde menos imaginava. A senhora que atravessava a rua para varrer a calçada me trouxe uma receita que sua filha sempre pedira. O senhor do bar da esquina, que sempre me cumprimentou por conta das manhãs em que lia o jornal, apareceu na porta com uma xícara de café quente, sem perguntas. Pessoas que anos antes eu confundira com indiferença mostraram que nobreza não se mede por parentesco. No fim, a ruína do teatro não trouxe riso, trouxe consequências. Processos foram abertos, investigações aprofundadas conduziram à acusação formal por falsificação e tentativa de fraude contra o casal. O banco, ferido em sua segurança, exigiu garantias e iniciou ações de cobrança que os deixaram sem margem de manobra. A casa, a qual queriam usar como moeda de troca, permaneceu sob tutela judicial. E eu que pensei tantas noites em como seria o momento de expor, senti apenas a calma de quem sabia que fez o certo. Também houve um preço pessoal. Ver Clara enrolada numa teia que ela ajudara a construir doeu mais do que ver o dinheiro perdido. A traição era profunda porque vinha de dentro. Mas havia algo maior ali. A lição prática de que o amor que se transforma em interesse se destrói com facilidade, enquanto o respeito é o que sobra quando tudo mais se vai. Naquela semana, sentei várias vezes na varanda e olhei para a rua. O sol parecia menos brusco, como se a cidade também respirasse mais leve depois da confusão. Em silêncio, escrevi no caderno. Eles aprenderam que nem todo atalho chega a destino. Aprendi que a paciência curva o tempo a nosso favor. Ainda faltava a resolução final, o julgamento que poderia demorar meses, acordes que precisariam ser afinados entre advogados e juízes. Mas o teatro já tinha caído. O público já tinha visto as cortinas se abrirem e os bastidores revelarem o que escondiam. E para mim, a sensação foi, acima de tudo, de retomada. Não do que se perde materialmente, mas do que se ganha quando se reconquista a própria dignidade. No fim do dia, guardei o laudo com cuidado, tranquei a pasta no cofre e sentei na cadeira da varanda. O pôr do sol queimava o horizonte em tons de laranja e púrpura, e eu senti uma paz pesada, porém verdadeira. Ainda restaria a manhã da reconciliação, se é que haveria reconciliação. Talvez a filha pedisse perdão, talvez o genro sumisse, talvez eu preferisse apenas seguir. O que eu sabia, com certeza, era que o silêncio que havia plantado havia colhido justiça, e que mesmo na ruína alheia, o meu muro de dignidade permanecia de pé. As semanas seguintes foram estranhamente serenas, como se a cidade tivesse decidido esquecer tudo o que havia acontecido, ou como se o tempo tivesse entendido que depois de tanto barulho, o que eu precisava era apenas silêncio. E foi no silêncio que eu comecei a me reconstruir. Já não havia telefonemas noturnos, nem mensagens cheias de falsos cuidados. O som que dominava a casa era o mesmo de antes de tudo começar. O tic-tac do relógio da sala, o estalar da madeira sob meus pés, e de vez em quando, o vento atravessando as janelas com cheiro de chuva e terra. Henrique ainda vinha às vezes, sempre com uma pasta debaixo do braço e o mesmo olhar paciente. As coisas estão andando, dizia ele, devagar, mas a seu favor. Eu não precisava de mais que isso. Ele me contava que o processo estava sólido, que as provas eram incontestáveis, que o perito, o estagiário e até o gerente do banco haviam confirmado o que o laudo já dizia. Faltava apenas o desfecho formal. E eu, ao contrário do que imaginava, não tinha pressa. O tempo, que antes era o meu inimigo, agora trabalhava do meu lado. A casa, no entanto, parecia maior. A cada dia, eu percebia como o espaço carregava memórias que antes passavam despercebidas. O vaso com a planta que minha esposa cuidava floresceu depois de meses secos. A cozinha, que havia se tornado um lugar de solidão, voltou a ter cheiro de café forte e pão quente.
Descobri que a paz não é o silêncio total, é o barulho certo, vindo do lugar certo. E naquele tempo, o barulho era o som das coisas voltando ao seu devido lugar. Um dia, no fim da tarde, enquanto lia no alpendre, o carteiro apareceu com um envelope timbrado. Reconheci o selo do fórum antes mesmo de abrir. Dentro, uma carta breve com palavras formais. Sentença proferida. Nulidade reconhecida. Propriedade restituída integralmente ao autor. Procedente à ação. Li devagar, 3 vezes, como quem precisa ver a verdade com os próprios olhos para acreditar. Depois, apoiei o papel sobre o colo e apenas fiquei ali, olhando o céu escurecer. Nenhum grito, nenhuma comemoração. Apenas a constatação de que tudo o que havia sido roubado, meu nome, minha casa, minha voz, agora estava de volta. Nos dias que se seguiram, Clara tentou me procurar. Primeiro por telefone, depois em bilhetes deixados no portão. E por fim, numa visita silenciosa. Eu a vi do outro lado da grade, debaixo do mesmo pé de jabuticaba que ela ajudava a podar quando criança. Ela não disse nada no começo. Ficou ali, imóvel, como se esperasse que o tempo voltasse atrás. Então falou: "Pai, eu não vim me justificar. Só queria dizer que o senhor tinha razão e que eu me perdi." A voz dela era baixa, quebrada. Olhei para ela e não vi mais a mulher que me traiu, nem a menina que um dia prometeu cuidar de mim. Vi apenas um ser humano, despido de orgulho. "Não quero que se perca mais, Clara", respondi. "Mas algumas estradas não têm retorno, só lição." Ela chorou. E eu deixei que chorasse. Às vezes, o perdão é só o silêncio em vez da vingança. Eu não abri o portão, mas também não mandei que ela fosse embora. Fiquei ali, de pé, ouvindo o choro dela se misturar ao canto distante dos pássaros. Quando finalmente levantou o rosto, eu apenas disse: "Viva direito e não esqueça de onde veio." Ela assentiu, enxugando o rosto com as costas da mão. Depois, virou-se e foi embora sem olhar para trás. Quando o portão se fechou, percebi que algo dentro de mim também se fechava. Mas sem dor. Era o encerramento de um ciclo. A casa parecia respirar diferente naquela noite. O vento que entrava pela janela já não trazia lembranças, mas frescor. Nos dias seguintes, comecei a reorganizar minha vida com uma calma quase ritual. Vendi algumas coisas antigas, doei outras. Abri uma conta de doações mensais para o abrigo da cidade em nome da minha esposa. Foi a maneira que encontrei de transformar a raiva que restava em algo útil. Henrique me ajudou a formalizar um testamento novo. A casa ficaria para uma instituição de idosos, junto com uma quantia modesta que ainda guardava. Escrevi um bilhete para acompanhar o documento. Que sirva de abrigo para quem também foi esquecido. Numa manhã qualquer, sentei na varanda com uma caneca de café e percebi algo que nunca tinha notado. O som das folhas caindo. Um som pequeno, mas que sempre esteve ali, escondido atrás dos ruídos da preocupação. Eu o escutei como se fosse música. A paz, descobri, não chega com o fim da dor. Chega quando a dor perde o poder de fazer barulho. Às vezes, penso que minha mulher estaria orgulhosa. Outras vezes, penso que ela se entristeceria por ver o que a filha se tornou. Mas o tempo, generoso como sempre foi com quem espera em silêncio, ensinou-me a não precisar mais dessas respostas. A dor já havia cumprido seu papel. Abrir espaço para o que restava de mim. Na última página do caderno, escrevi uma frase simples: "A casa continua de pé." E eu também. Fechei o caderno, guardei-o no cofre vermelho, o mesmo que um dia quase virou armadilha, e travei a fechadura. Fiquei ali por um instante olhando para o metal frio e percebi que ele já não simbolizava medo, mas memória. Saí para a varanda, o sol baixo no horizonte tingindo o céu de dourado. A rua estava quieta, como se me acompanhasse no encerramento.
Respirei fundo, senti o cheiro de terra molhada e pensei que talvez o verdadeiro triunfo seja simplesmente continuar. Não há aplausos quando um homem recupera o que é seu. Só o som discreto de um portão que se fecha, de uma cadeira que balança e de um coração velho que, finalmente, volta a bater em paz. E naquele silêncio, tão grande e tão leve, eu entendi. Não precisei vencer ninguém. Bastou não me perder.